Capítulo 34. A verdadeira educação. A verdadeira educação é um preparo missionário. Todo filho e filha de Deus é chamado a ser missionário. Somos chamados ao serviço de Deus e de nossos semelhantes, e habilitar-nos para essa obra deve ser o objetivo de nossa educação. Esse objetivo deve ser conservado constantemente em vista pelos pais e mestres cristãos. Não sabemos em que atividade nossos filhos irão servir. Poderão passar a vida no círculo do lar, podem se empenhar nas carreiras comuns da vida, ou ir, como ensinadores do Evangelho, para terras pagãs. Todos serão, entretanto, semelhantemente chamados a ser missionários de Deus, ministros da misericórdia ao mundo. As crianças e os jovens, com seus talentos novos, sua energia e ânimo, suas vivas suscetibilidades, são amados por Deus, e Ele os deseja pôr em harmonia com os agentes divinos. Têm de obter educação que os auxilie a pôr-se ao lado de Cristo em desinteressado serviço. De todos os seus filhos, até o fim do tempo, da mesma maneira que de seus primeiros discípulos, Cristo disse: Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo, para serem representantes de Deus, para revelarem seu Espírito, manifestarem seu caráter, fazerem sua obra. Nossos filhos acham-se, por assim dizer, na encruzilhada dos caminhos. De todos os lados, os incitamentos do mundo ao interesse e à condescendência consigo mesmos atraem-nos da vereda estabelecida para os remidos do Senhor. O ser sua vida uma bênção ou uma maldição depende da escolha que fizerem. Transbordando de energia, ansiosos de provar suas aptidões ainda não experimentadas, precisam dar vazão à sua exuberância de vida. Eles serão ativos, ou para o bem ou para o mal. A palavra de Deus não reprime a atividade, mas guia-a retamente. Deus não pede aos jovens que tenham menos aspirações. Os elementos de caráter que tornam o homem verdadeiramente bem-sucedido e honrado entre os homens, o irreprimível desejo de algum bem maior, a indomável vontade e tenaz aplicação, a perseverança incansável, não devem ser desanimados. Pela graça de Deus, devem ser dirigidos para a consecução de objetivos tão mais elevados que meros interesses egoístas e mundanos, quanto os céus são mais altos do que a terra. Cumpre-nos a nós, como pais e como cristãos, imprimir a nossos filhos direção devida. Devem eles ser cuidadosa, sábia e ternamente guiados às veredas do serviço cristão. Temos para com Deus o solene compromisso de criar nossos filhos para a sua obra. Rodeá-los de influências que os induzam a escolher uma vida de serviço e dar-lhes o devido preparo, eis nosso primeiro dever. Deus amou, de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, a fim de que não perecêssemos, mas tivéssemos a vida eterna. João capítulo 3, verso 16. Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós. Efésios capítulo 5, verso 2. Se amarmos, havemos de dar, não para ser servido, mas para servir. Eis a grande lição que temos de aprender e ensinar. Seja a juventude impressionada com a ideia de que não pertence a si mesma, pertence a Cristo. São a aquisição de seu sangue, a reivindicação de seu amor. Vivem porque Ele os guarda com seu poder. Seu tempo, sua força e suas aptidões pertencem-lhe para serem desenvolvidas, exercitadas e empregadas para Ele. Depois dos seres angélicos, a família, formada à imagem de Deus, é a mais nobre de suas obras. Ele deseja que se tornem tudo quanto lhes tem tornado possível ser e que façam o melhor que possam com as faculdades de que os dotou. A vida é misteriosa e sagrada. É a manifestação do próprio Deus, fonte de toda a vida. Preciosas são as oportunidades que ela encerra e devem ser zelosamente aproveitadas. Uma vez perdidas, desaparecem para sempre. Deus põe perante nós a eternidade com suas realidades solenes e concede-nos a posse de temas imortais, imperecíveis. Apresenta uma verdade valiosa, enobrecedora, a fim de que avancemos numa vereda segura e certa, na realização de um objetivo merecedor do fervoroso empenho de todas as nossas faculdades.
Deus olha o interior da pequenina semente que Ele próprio criou, e nela vê encoberta a bela flor, o arbusto ou a grande e frondosa árvore. Assim vê Ele as possibilidades em toda a criatura humana. Achamo-nos aqui para determinado fim. Deus nos deu o plano que tem para a nossa vida e deseja que alcancemos a mais alta norma de desenvolvimento. Deseja que cresçamos constantemente em santidade, felicidade e utilidade. Todos possuem aptidões que devem ser ensinados a considerar sagrados dons, a apreciar como dotes do Senhor e empregar devidamente. Ele deseja que os jovens cultivem todas as faculdades de seu ser, exercitando ativamente cada uma delas. Deseja que desfrutem tudo que é útil e precioso nesta vida, que sejam bons e façam o bem, depositando um tesouro celeste para a vida futura. Devem ter a ambição de ser excelentes em tudo que é útil, elevado e nobre. Contemplem eles a Cristo como o modelo segundo o qual devem ser moldados. A santa ambição que Ele revelou em sua vida devem eles nutrir, a ambição de tornar o mundo melhor por eles nele terem vivido. Tal é a obra a que são chamados. A mais elevada de todas as ciências é a de salvar almas. A maior obra a que podem aspirar criaturas humanas é a obra de atrair homens do pecado para a santidade. Para a realização desta obra é mister lançarem-se sólidos fundamentos. É necessária uma educação adequada, uma educação que exigirá dos pais e mestres tanta reflexão e esforço como não requer a mera instrução. Pede-se mais alguma coisa além da cultura do intelecto. A educação não se acha completa a menos que o corpo, a mente e o coração se achem igualmente educados. O caráter deve receber a devida disciplina para seu inteiro e mais elevado desenvolvimento. Todas as faculdades da mente e do corpo devem ser desenvolvidas e devidamente exercitadas. É um dever cultivar e exercitar toda a aptidão que nos tornará mais eficientes como obreiros de Deus. A verdadeira educação inclui todo o ser. Ela ensina o devido emprego do próprio eu. Habilita-nos a fazer o melhor uso do cérebro, ossos e músculos, do corpo, mente e coração. As faculdades do espírito são as mais elevadas potências, têm de governar o reino do corpo. As aptidões e paixões naturais devem ser sujeitos ao domínio da consciência e das afeições espirituais. Cristo se acha testa da humanidade, e seu desígnio é conduzir-nos em seu serviço a elevadas e santas veredas de pureza. Mediante a assombrosa operação de sua graça, temos de nos tornar completos nele. Jesus adquiriu sua educação no lar. Sua mãe foi-lhe a primeira professora humana. De seus lábios e dos rolos dos profetas, aprendeu ele as coisas celestes. Vivia numa casa de camponeses, e fiel e alegremente desempenhou sua parte nas responsabilidades domésticas. Aquele que fora o comandante dos céus era agora servo voluntário, filho amante e obediente. Aprendeu um ofício e trabalhava com suas próprias mãos na carpintaria com José. Nos trajes de um operário comum, caminhava pelas ruas da pequenina cidade, indo para seu humilde serviço e dele voltando. O povo daquela época avaliava as coisas pelas aparências exteriores. À medida que a religião declinava em poder, cresceram em pompa. Os educadores de então buscavam impor respeito mediante exibição e ostentação. A vida de Jesus apresentava um frisante contraste com tudo isso. Ela demonstrava a falta de valor daquilo que os homens consideravam ser as coisas essenciais da vida. As escolas de seu tempo, com sua maneira de engrandecer coisas insignificantes e amesquinhar as grandes coisas, não as procurou ele. Sua educação foi recebida das fontes indicadas pelo céu, do trabalho útil, do estudo das Escrituras, da natureza e das experiências da vida, os compêndios divinos, cheios de instruções para todos quantos neles põem mãos voluntárias, olhos atentos e coração entendido. O menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Lucas capítulo 2, verso 40.
Assim preparado, saiu para sua missão, exercendo sobre os homens, em todos os momentos de seu contato com eles, uma influência que beneficiava, um poder que transformava, influência e poder que o mundo jamais testemunhara. O lar é a primeira escola da criança, e é aí que se devem lançar as bases para uma vida de serviço. Estes princípios não devem ser ensinados meramente em teoria. Devem orientar toda a educação da vida. Desde bem cedo, deve-se ministrar à criança a lição da prestimosidade. Logo que suas forças e a faculdade de raciocínio estejam suficientemente desenvolvidas, deve-se-lhe confiar deveres a desempenhar em casa. Deve ser estimulada a tentar auxiliar o pai e a mãe, estimulada a ser abnegada e a dominar-se a si mesma, a colocar a felicidade e o bem-estar dos outros acima dos seus, a estar atenta às oportunidades de animar e ajudar os irmãos, os companheiros, e a mostrar bondade para com os velhos, os doentes e os desditosos. Quanto mais profundamente o espírito de verdadeiro serviço penetrar o lar, tanto mais profundamente ele se desenvolverá na vida das crianças. Elas encontrarão prazer em servir e sacrificar-se pelo bem dos outros. A educação doméstica deve ser secundada pela obra da escola. O desenvolvimento de todo o ser, físico, mental e espiritual, e o ensino do serviço e o sacrifício devem ser constantemente conservados em vista. Acima de qualquer outro meio, o serviço feito por amor de Cristo, nas pequeninas coisas da vida diária, tem o poder de moldar o caráter e orientar a vida no sentido do desinteressado serviço. Despertar esse espírito, estimulá-lo e orientá-lo devidamente, eis a obra dos pais e professores. Não lhes poderia ser confiada a obra mais importante. O espírito de serviço é o que reina no céu, e anjos hão de cooperar com todo esforço feito no intuito de o desenvolver e estimular. Essa educação deve basear-se na palavra de Deus. Somente aí nos são apresentados seus princípios em toda a sua plenitude. A Bíblia deve ser tomada como fundamento do estudo e do ensino. O conhecimento essencial é o conhecimento de Deus e daquele que Ele enviou. Toda criança e todo jovem devem conhecer-se a si mesmos. Convém que compreendam a habitação física que Deus lhes deu e as leis mediante as quais se mantêm com saúde. Todos devem ter base sólida nos ramos comuns de educação e devem ser exercitados em indústrias que os tornem homens e mulheres de habilidade prática, aptos para os deveres da vida diária. A isso devem acrescentar-se conhecimentos e experiência prática em vários ramos de trabalho missionário. Avance a juventude tão rapidamente e vá tão longe em adquirir conhecimento quanto lhe seja possível. Seja o seu campo de estudos tão vasto quanto suas faculdades puderem abranger. E à medida que aprendam, vão eles comunicando seus conhecimentos. É assim que a mente adquirirá disciplina e vigor. É o emprego que eles fazem de seus conhecimentos que determina o valor de sua educação. Gastar longo tempo em estudos, sem esforço algum para comunicar o que se adquire, demonstra-se muitas vezes um prejuízo, em lugar de um auxílio ao real desenvolvimento. Tanto em casa como na escola, o esforço do estudante deve ser no sentido de aprender a estudar e a passar a outros os conhecimentos adquiridos. Seja qual for sua vocação, terá de ser durante toda a sua vida, tanto aluno como professor. Assim poderá avançar continuamente, pondo em Deus a sua confiança, apegando-se àquele que é infinito em sabedoria, que pode revelar os segredos ocultos durante séculos e resolver os mais difíceis problemas para a mente que nele crê. A palavra de Deus salienta grandemente a influência das companhias, mesmo entre homens e mulheres. Quão maior não será sua força sobre a mente e o caráter em desenvolvimento das crianças e dos jovens. Aqueles com quem andam, os princípios que adotam, os hábitos que formam, decidirão a questão de sua utilidade aqui e de seus interesses futuros e eternos. É um fato terrível e que deve fazer tremer o coração dos pais, que em tantas escolas e colégios a que se mandam os jovens, em busca de cultura e disciplina intelectual, dominam influências que deturpam o caráter, desviam a mente dos verdadeiros objetivos da vida e aviltam a moral.
Mediante o contato com os irreligiosos, os amantes de prazeres e os corrompidos, muitíssimos jovens perdem a simplicidade e a pureza, a fé em Deus e o espírito de sacrifício que os pais cristãos incentivaram e conservaram mediante cuidadosas instruções e fervorosas preces. Muitos dos que entram na escola com o intuito de preparar-se para algum ramo de serviço desinteressado absorvem-se em estudos seculares. Desperta-se o desejo de alcançar distinções nos estudos e honras no mundo. Perde-se de vista o desígnio para que entraram na escola e a vida é dedicada a ocupações egoístas e mundanas. E forma-se muitas vezes hábitos que arruinam a vida tanto para este mundo como para o porvir. Em geral, os homens e mulheres que possuem ideias largas, desígnios altruístas e nobres aspirações são aqueles em quem estas características foram desenvolvidas mediante a convivência que tiveram nos primeiros anos de sua existência. Em todo o seu trato com os filhos de Israel, Deus insistiu com eles sobre a importância de velar pela companhia que seus filhos mantinham. Todos os regulamentos da vida civil, religiosa e social eram feitos tendo em vista a preservação dos filhos contra as companhias prejudiciais, familiarizando-os desde os mais tenros anos com os preceitos e princípios da lei de Deus. A lição objetiva proporcionada por ocasião do nascimento da nação era de natureza a impressionar profundamente todos os corações. Antes do derradeiro e terrível juízo que sobreveio aos egípcios, com a morte dos primogênitos, Deus ordenou a seu povo que reunisse seus filhos na própria casa. A ombreira de cada porta foi assinalada com sangue, e dentro da proteção oferecida por este sinal deviam todos permanecer. Assim hoje, os pais que amam e temem a Deus têm de guardar seus filhos dentro do vínculo do concerto, dentro daquela proteção daquelas sagradas influências que se tornaram possíveis mediante o sangue remidor de Cristo. Cristo disse de seus discípulos: "Dei-lhes a tua palavra, e não são do mundo, assim como eu não sou do mundo." João capítulo 17, verso 14. "Não vos conformeis com este mundo", pede-nos Deus, "mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento." Romanos capítulo 12, verso 2. "Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois templo do Deus vivente, como Deus disse: Nele habitarei e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Pelo que saí do meio deles, e apartai-vos, e não toqueis nada imundo. E eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso." 2 Coríntios capítulo 6, versos 14, 16 a 18. "Congregai os filhinhos." Joel capítulo 2, verso 16. "E lhes declare os estatutos de Deus e as suas leis." Êxodo capítulo 18, verso 16. "Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel, e eu os abençoarei." Números capítulo 6, verso 27. "E todos os povos da terra verão que é chamado pelo nome do Senhor." Deuteronômio capítulo 28, verso 10. "E estará o resto de Jacó no meio de muitos povos, como o orvalho do Senhor, como o chuvisco sobre a erva, que não espera pelo homem, nem aguarda filhos de homens." Miqueias capítulo 5, verso 7. Somos contados como Israel. Todas as instruções dadas aos israelitas de outrora, relativamente à educação e preparo de seus filhos, todas as promessas de bênçãos, mediante a obediência, dirigem-se a nós. A palavra de Deus a nós é: "Abençoar-te-ei, e tu serás uma bênção." Gênesis capítulo 12, verso 2. Cristo disse acerca dos primeiros discípulos e de todos os que houvessem de nele crer, mediante a palavra deles: "Eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que tens amado a eles como me tens amado a mim." João capítulo 17, versos 22 e 23. Maravilhosas, maravilhosas palavras, quase além do alcance da fé.
O Criador de todos os mundos ama os que se consagram ao seu serviço da mesma maneira que ama seu Filho. Mesmo aqui e já agora, seu misericordioso favor nos é concedido nessa maravilhosa extensão. Ele nos conferiu a luz e a majestade do céu, e com ele nos doou todo o tesouro celeste. Assim como nos prometeu para a vida futura, concede-nos maravilhosos dons nesta vida. Como objeto de sua graça, deseja que desfrutemos tudo que nos enobrecerá e elevará o caráter. Ele espera infundir na juventude poder de cima, a fim de que possam permanecer sob a ensanguentada bandeira de Cristo, para trabalhar como ele trabalhou, a fim de dirigir as almas às veredas seguras, para colocar os pés de muitos sobre a rocha dos séculos. Todos os que estão buscando trabalhar de acordo com os planos de educação de Deus hão de ter sua graça mantenedora, sua contínua presença, seu poder protetor. A todos ele diz: esforça-te e tem bom ânimo. Não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Josué capítulo 1, versos 9 e 5. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra e a fazem produzir e brotar, e dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a minha palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz, e prosperará naquilo que a enviei, porque com alegria saireis, e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros exclamarão de prazer perante a vossa face, e todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar de espinheiro crescerá a faia, e em lugar da sarça crescerá a murta. Isso será para o Senhor por nome, por sinal eterno, que nunca se apagará. Isaías capítulo 55, versos 10 a 13. Por todo o mundo, a sociedade se acha em desordem, e uma transformação radical se faz necessária. A educação dada à juventude deve moldar toda a estrutura social. E edificarão os lugares antigamente assolados, e restaurarão os de antes destruídos, e renovarão as cidades assoladas, destruídas de geração em geração. Mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor, e terão perpétua alegria, porque eu, o Senhor, amo o juízo. Eu lhes darei uma recompensa em verdade, e farei um concerto eterno com eles. E a sua posteridade será conhecida entre as nações, e os seus descendentes no meio dos povos. Todos quantos os virem, os conhecerão como semente bendita do Senhor. Porque como a terra produz os seus renovos, e assim o horto faz brotar o que nele se semeia, assim o Senhor Jeová fará brotar a justiça e o louvor para todas as nações. Isaías capítulo 61, versos 4, 6 a 9 e verso 11.